Pessoal, eu chamei hoje aqui a Vanessa, tá? Ela é psicóloga, coach, consteladora sistêmica, líder do Sagrado Feminino. Então a gente vai ter uma conversa aqui sobre essas questões do Sagrado Feminino, né? Daí agora você pode falar aí um pouco do teu trabalho, que você faz bem legal, né? Sim, eu trabalho, então sou psicóloga, né? E trabalho especificamente com mulheres já tem alguns anos, né? Montei um projeto que chama Florescer e onde acontecem círculos de mulheres, tá? Eu sempre gosto de começar a falar um pouquinho sobre o que é o sagrado feminino, Isso. né? Porque muita gente não tem nem ideia do que isso seja. Às vezes eu recebo perguntas do tipo, é uma religião porque tem a palavra sagrado? Não, né? O sagrado feminino é uma reconexão com a essência, com a nossa essência, com o nosso ser, né? Da qual a gente vai se conectar com a nossa ancestralidade, com o nosso corpo, com os saberes que foram se perdendo ao longo da, da humanidade, vamos dizer assim, né? Que antigamente, quando eu falo antigamente, eu estou falando aí de 3.000 anos atrás, ou até mais, tá? Num momento onde não existia o patriarcado, onde o que predominava era o matriarcado, onde a mulher tinha uma colocação diferente na sociedade e que os seus saberes eram aceitos e importantes para o desenvolvimento do mundo, vamos dizer E as assim, mulheres né? eram mais Dentro daquele. conectadas, né? Com seus ciclos, então a intuição Sim, era muito mais sim. forte. Elas tinham essa conexão com o seu eu interior que a gente perdeu muito. A gente não sabe nem mais nada a respeito do nosso ciclo, a maioria, né? Sim, é tão interessante, Paula, porque assim, é uma comparação que eu sempre faço. Vamos pegar as nossas avós, nossas bisavós, um pouquinho mais longe, nossas bisavós. Elas não tinham domínio sobre dizer sim e dizer não. Na questão sexual, por exemplo, elas não podiam dizer não para os homens, para os seus maridos, né? Mas elas conheciam totalmente o seu ciclo. Elas sabiam quando elas iam menstruar, elas estavam conectadas com a lua, elas sabiam tudo o que estava acontecendo com elas mesmas. Então, elas sabiam que se elas fossem ter uma relação sexual naquela noite com o marido, elas iam engravidar. Mas elas não tinham poder para dizer não. Com o tempo, criou-se o anticoncepcional. Quando veio, então, aí o movimento feminista, a busca dessa mulher nessa sociedade moderna, né? Veio aí esse anticoncepcional, que deu para a mulher esse direito de escolher quando ela quer ou não ter filhos. Porém, desconectou ela totalmente desse ciclo que tem dentro dela. Então, não é porque a gente toma um anticoncepcional que a gente precisa se desconectar do nosso ciclo. Mas, ao longo do tempo, as mulheres têm tomado o anticoncepcional de forma mecânica, né? Sem se notar, sem perceber o seu ciclo. E essa desconexão, você tem total razão. Tira a gente da nossa intuição, Como totalmente. que você iniciou, né? Como que se abriu esse assunto sagrado feminino na tua vida para você? Qual que foi o teu primeiro contato? Porque assim, a gente não nasce sabendo sobre esse assunto, né? Chega algum Nossa, momento que a gente não. descobre assim. Então, eu tinha recém me separado. O chamado para o sagrado feminino, ele vai acontecer nas mulheres em algum momento por alguma coisa que acontece na vida, uma maternidade, uma separação, uma mudança de cidade, algo que acontece, uma perda, né? Perder a mãe ou perder o pai, que vai mexer aqui dentro, que vai levar a gente para um mergulho mais Ou interno. quando não tá se E aí, encaixando, quando né? Porque tem muitas mulheres que sentem aquele vazio e pensam, já aconteceu isso comigo, o que é esse vazio? Vai ver a parte financeira, tá ok.
tá ok, às vezes tá num relacionamento, tá ok, mas sente aquele vazio e não sabe de onde, eu creio que seja desse afastamento. Isso, isso. E aí eu tinha me separado e comecei essa busca dentro da psicologia, né? Porque o terapeuta é aquele que primeiro se trabalha para Você depois trabalha muito, transmitir né? isso para o outro, Você trabalha né? bastante. Trabalha muito, né? E aí eu estava nessa busca, estava nesse trabalho interno, tinha recém aberto uma clínica, né, aqui na minha cidade, e precisava de alguma coisa diferente. Eu queria algo diferente, eu buscava algo diferente. E eu fazia análise naquela época na linha junguiana, que eu não estudava, não tinha nada a ver com a minha área de atuação naquele período. E eu comecei a ter sonhos, muitos sonhos, e sonhos com arquétipos, com as deusas. E aí eu levava para terapia, e aquilo foi quando eu ia para terapia, o terapeuta ia me trazendo e aquilo ia mexendo comigo. Aí eu decidi que eu ia montar esse projeto, né, que é o Florescer. E quando comecei a trabalhar com o Florescer, eu senti a necessidade de vivenciar o sagrado feminino, porque aí, conforme eu levava para terapia, o psicólogo ia me mostrando coisas, os arquétipos, aquele mundo da mitologia, aquilo foi me encantando, mas eu queria vivenciar aquilo, sabe? E aí, um dia, como tudo é sincronicidade, né? Eu achei pela internet um curso de formação que chama Tecer Juntas. E aí eu não pensei duas vezes, fui atrás para ver, era em São Paulo, fiz essa formação, descobri um mundo incrível do feminino, uma formação maravilhosa, recomendo a todas as mulheres, que é uma formação que não necessariamente é para você ser terapeuta, mas para você mergulhar sobre você, sobre o entendimento desse feminino, né? Que é com a Soledade Maria e com a Tássia, que são duas mestras incríveis do sagrado feminino, mulheres que se trabalharam muito, que viajaram o mundo, né? Então, assim, a Sol e a Tássia passaram 12 anos em países diferentes no mundo para entender o feminino, para estabelecer essa formação. Então, são mulheres assim que trouxeram para mim um mergulho mesmo nesse feminino, né? Sabe o que eu queria que você falasse também ao longo. Eu tô rindo que meu personal aí fazendo graça nos comentários, eu tava lendo aqui. Então, Eu tô vendo, ele faz eu sempre entendo. isso. Quando eu abro a caixinha, ele pergunta o meu peso. Então, o que eu queria que você falasse, uma coisa que eu vi em mim e eu percebo até hoje, que tem a ver com essa questão do sagrado, essa rivalidade entre as mulheres. O que eu percebo? Você deve ter visto aí, eu não assisto TV, mas eu vejo pela internet, um dos participantes que saiu idolatrado aí do Big Brother, ele tem, acho que, 3 acusações de estupro, e tem lá laudo, tudo. E quando eu fui ver os comentários, a maioria eram mulheres julgando a vítima, né? Então, assim, quer aparecer, então, homem geralmente não é assim. Os homens, eles são unidos. Não vejo essa união entre as mulheres. Então, como que essa questão do sagrado pode auxiliar? Porque eu já vi muito isso. Eu sempre preferi estar no meio de homens, ter amizade com homens, porque assim, eu nunca fui passada para trás por amigos, mas acontecia às vezes questão de mulher. Então, como que pode lidar? Eu acho que até a gente é ensinada assim, é uma questão cultural essa rivalidade entre mulheres, porque assim, as mulheres unidas têm um poder indestrutível, eu penso. Então, a gente já é até criada com essa questão de ver a outra como rival, porque o meu poder sozinho é uma coisa. Se eu uno o meu com de todas as outras, meu Deus, é um poder gigantesco. Então, como que essa questão do feminino, do sagrado, pode mostrar isso para as mulheres, que a outra não é rival, esse julgamento, essa crítica, tem muito isso ainda. A gente trabalha muito essa questão. Bom, primeiro você falou muito, muito bem sobre isso, né? A raiz disso é uma crença limitante, né? Quando se instalou o patriarcado, o que aconteceu? Foram crenças que foram sendo instaladas no nosso inconsciente coletivo a partir de que mulheres juntas são problema, né?
Por quê? Realmente, quando as mulheres se unem, não tem quem segure, né? Então, essa crença, ela foi sendo estabelecida e criando a rivalidade entre as mulheres. Existem várias vertentes dentro do sagrado feminino, vários estudos que falam sobre essa rivalidade. Uma delas é as questões mitológicas, tá? Então, a gente tinha lá, antigamente, uma única deusa, que é a grande mãe, tá? Que era idolatrada por todos. E hoje, tá? E hoje não. E depois do patriarcado veio as várias deusas. Hera, Artemis, Atenas, Afrodite, como se fosse como se a gente fosse separada, como se tudo isso não fizesse parte da mulher. Então, entende a diferença? Lá, antes do patriarcado, tínhamos, então, uma única deusa, tá? E depois do patriarcado, a gente foi fragmentada. E aí tem muitas histórias mitológicas das deusas que são rivais entre elas. Isso está lá no nosso inconsciente coletivo, que atua hoje. Quando a gente vai para círculos de mulheres e a gente começa a trabalhar os arquétipos e a gente começa a entender luz e sombra, e aí a gente começa a entender uma coisa muito forte. O que me incomoda na outra mulher, na verdade, não é dela, mas é meu. Isso no geral, né? No outro, inclusive é uma coisa que incomoda. A primeira vez que eu escutei isso, eu não gostei. Eu falei, que absurdo, né? Então, porque como tem muita coisa lá no inconsciente, então a pessoa fala, não, eu não tenho isso daí. E é um negócio do amadurecimento, do autoconhecimento, não precisa nem ser mulher, no outro, no ser humano em geral. O que você vê no outro que está incomodando, você precisa curar em você. E eu demorei um pouco até para aceitar isso e pegar isso como verdade. Então, assim, muitas pessoas não gostam de ouvir isso. Mas é uma verdade que quando você toma como verdade, pensa, é isso, hoje eu faço assim. Né? Quando alguma coisa me incomoda no outro, eu penso, aonde que isso está em mim? Né? Porque se eu estou notando na pessoa e está me incomodando, vou contar aqui um fato da minha vida para entender essa questão da rivalidade. A gente tinha uma turma de amigas, era nova, né? Adolescência, e uma das minhas amigas falou o seguinte, não estavam mais me chamando para sair. Aí eu fiquei chateada, né? Falei, o que é isso? Aí uma das minhas amigas falou, não, as meninas falaram, não vamos chamar a Paola para sair, porque os meninos ficam olhando para ela. Então, assim, também é uma questão, por que uma mulher bonita incomoda? Ou porque, por exemplo, se eu for lá e postar uma foto, sei lá, com decote, vai ter gente que vai falar, nossa, que desnecessário. Por exemplo, se o peito é meu e eu quiser mostrar, por que a outra mulher está incomodada? Então, são muitas coisas que você tem que ver. Pode ser várias questões. Então, não é o outro. Ela não consegue olhar, assim, ela não consegue ver beleza nela. Entende? Isso é uma das feridas do feminino, né? E aí, o que acontece? Ela vai criticar. A mesma coisa é a questão do abuso. É outra ferida do feminino. São feridas muito profundas. Que quando você começa a ir em círculo de mulheres, que eu falo que é onde acontece a grande magia, porque curas acontecem sem que você perceba necessariamente, a sua postura diante de outra mulher começa a mudar quando você começa a frequentar o círculo de mulheres. Aconteceu comigo. Por conta justamente disso. Você começa a olhar a história e você começa a entender que, poxa, teve alguém lá atrás na minha família, teve alguma mulher lá atrás que foi abusada na minha família. Ela pode não ter contado, mas ela foi. E sabe o que é importante frisar? E aí... Assim, eu já sofri abuso. Abuso não é só estupro. As pessoas confundem. Então, eu vou até contar aqui, acho que eu nunca contei isso. Vou contar aqui na live. A primeira vez que eu vi um órgão genital masculino foi quando eu tinha uns 9 anos. Um cara parou a moto na rua da minha casa, eu tava brincando sozinha e ele tirou o negócio pra fora. Isso é um super abuso. Imagina uma criança de 9 anos, foi meu primeiro contato com um órgão masculino. Então, assim, dali já vem várias coisas. Então, lembrando que abuso não é só estupro. Um adulto impor a uma criança uma coisa dessa é abuso, né? Um adulto fazer uma criança tocar ou tocar o corpo de uma criança sem
o consentimento, isso tudo é abuso. Então tem que deixar claro que muitas mulheres foram abusadas e não sabem. Abuso não é só penetração, por exemplo. Tem vários tipos de abuso. Exatamente. E aí, no círculo de mulheres, a gente vai entrando nisso, né? Porque a sexualidade feminina é um tabu muito grande, né? Nós, mulheres, ainda é um tabu muito grande, né? Nós, mulheres, quantas mulheres, aqui tem mulheres dos meus círculos, a Delita tá ali, quantas mulheres não se dão conta de que sofreram esse abuso? E daí ela, por conta de não ser uma penetração e tudo mais, e aí elas começam a entrar em contato com isso. São memórias que ficaram registradas lá no útero, mesmo não tendo penetração. No inconsciente. E memórias ancestrais, né? Porque é o que eu sempre explico. 50% seu já existia dentro do útero da sua avó, porque a sua mãe estava ali, né? Então, a sua mãe se formou dentro do útero da sua avó. Lá no útero da sua mãe, se formando dentro do útero da sua avó, todos os óvulos que ela tem se formaram ali. Então, a gente tem muitas memórias ancestrais. E essas memórias, elas vão atuar na nossa vida sem que a gente perceba. Então, quando você fala da rivalidade feminina, o primeiro ponto é trazer para o aqui e para o agora. Em que sentido? Olhe, observe como é que a sua mãe, as mulheres da sua família se relacionam com outras mulheres. Esse é o primeiro ponto a ser olhado. Por quê? Quando eu começo a olhar isso, eu começo a tomar consciência. Olha só, minha mãe não tem amigas. Ou a minha avó, ela vivia fazendo chá da tarde em casa, vivia tendo amigas. Então você começa, a tua raiz, a tua relação com as outras mulheres, ela tá aí. Tá nessa relação que a gente tem com as mulheres da nossa família. Óbvio que às vezes a gente encontra uma relação com uma mulher de fora muito mais, como eu posso dizer, muito mais intensa e muito mais verdadeira, às vezes, do que com mulheres da nossa própria família, por conta justamente dessa raiz ancestral que foi vindo lá de trás dessa rivalidade feminina, né? Eu tô lendo o Osho agora, tô lendo o Livro da Mulher, é um livro muito... quebra muita crença dentro da gente. Em um momento lá, o Osho coloca uma coisa que me chocou muito. Quando eu li, eu até parei o livro uns dias para eu absorver aquilo. Cleópatra foi a última sacerdotisa que a gente teve. Então, o patriarcado, ele já estava dominando o mundo quando ela ainda era sacerdotisa. Quando ela morreu, o velório dela durou 3 dias. Sabe por quê? Porque os homens queriam se vingar dela. Porque ela tinha toda aquela beleza. Poder. Ela mandava em tudo. E quando ela morreu, eles passaram 3 dias abusando do corpo morto dela. Isso tá os historiadores falam sobre isso e o Osho toca nesse assunto quando ele fala sobre abuso e sexualidade feminina. Então, olha que memória coletiva nós temos de uma mulher que é líder, de uma mulher que é sacerdotisa. Olha o que essa mulher, em pós-vida, na morte dela, ela sofreu. Então, lidar com essa liderança feminina, buscar esse sagrado feminino, faz a gente olhar para esse coletivo, para todas essas memórias que estão guardadas no nosso inconsciente coletivo. E tem a questão também da criação, porque eu atendo muitas mulheres. O que acontece? Eu já escutei isso também. Tem mulheres, agora está mudando, mas mais, né, da nossa geração, mulheres eram criadas para aprender a servir os homens. Então, tem até essa frase que utiliza, nossa, sabe cozinhar, já pode casar. Então, as mulheres eram criadas para servir homens. O homem não gosta disso. Se você pegar a revista lá,
15 anos, 10 anos atrás, vinha na capa, com o que os homens gostam, como eu não sei o que eu nunca vi uma revista ensinando os homens a conquistarem as mulheres, o que as mulheres. Não, as revistas eram. A mulher era criada para agradar, então as mães já ensinavam às mulheres como lavar roupa, como cozinhar, tudo para agradar o homem. Não, que homem gosta assim, não, homem não gosta assado. Então também tem essa questão aí do empoderamento feminino, porque mulher não está aqui para agradar homem nenhum. Mulher não está aqui para agradar ninguém, entendeu? Então tem muito essa questão de como foi criado, porque elas aprenderam e foram passando. Olha só, Paola, que interessante isso que você está falando, porque olha o poder que nós, mulheres, enquanto mães, temos de modificar a sociedade. Com certeza. Porque quantos de nós... Como estamos criando os nossos filhos? Principalmente as mães de homens, como estamos criando... ensinando esse homem... Por que o homem não pode brincar com uma boneca? Até eu vi um dia você colocando que o seu filho brincava. Ele tem várias... Aí eu falei, nossa, que lindo! É uma coisa que não faz sentido. Sabe por quê? Já começa aí. Ele brincando com a boneca, ele tá aprendendo a ter um afeto, um cuidado com aquela figura feminina. A mãe dele é uma mulher, por que ele não pode gostar de uma figura feminina que está... Tanto que ele fala pra mim, mamãe, você parece uma princesa. Então ele vê a princesa, ele admira e ele tá vendo a figura da mãe dele. Então, que ridículo é esse que o guri não pode brincar de boneca? Então, não só a questão das meninas... Tem que contar que ele vai ter um bom pai, né? Ensinar os homens também, porque eu já vi de boca de mãe falar, não, meu filho não nasceu para fazer serviço de casa. Ué, mas peraí, aí esse cara vai casar, vai sobrecarregar a mulher. Então, também tem a questão, nós vamos falar essa semana ainda, uma das lives vai ser sobre o masculino, que daí vai vir um convidado falar, porque tem que ser de ambos os lados ali, né? Essa desconstrução com as mulheres e com os homens também, porque tem homem que é ensinado assim, que a mulher vai ter que servir ele. Tem mães que ensinam isso até hoje. Até que uma pessoa colocou assim, ninguém ensina, ninguém se preocupa em ensinar o que as mulheres gostam. Isso é muito interessante, porque isso se reflete, eu vejo muito atendo, às vezes, homens, né? E eles dizem assim para mim, meu foco de atendimento é mulher, mas às vezes vem homem e a gente não recusa esse atendimento, né? É até interessante para olhar a coisa do outro lado também. Eu acho muito interessante que alguns deles colocam assim, eu não sei o que ela gosta. Por quê? Porque a mulher de hoje, ela tá tão empoderada de si, que ela não sente, às vezes, necessidade de contar para esse homem como ela funciona. A gente não tem esse costume, né? De contar para o homem das nossas vulnerabilidades, do que é que a gente precisa. Vejo muito isso acontecendo. E o que é interessante de notar disso que a gente está conversando? De duas energias. A gente está falando do masculino, da energia masculina e da energia feminina, que estão dentro de nós. Né? Então, o que é a energia masculina? Se a gente pudesse fazer uma comparação com os símbolos, a energia masculina é o Sol, a energia feminina é a Lua. E aí, dentro dessas características, a gente vai vendo a diferença de um e do outro, né? Então, a energia masculina é o fazer, é o brilhar, é a razão, é a força, né? Do outro lado, a gente vai ter o feminino, que vai ser o quê? A magnitude, o acolhimento, o se permitir, a vulnerabilidade, porque a lua permite a entrada ali do sol, né? Em alguns momentos, percebe? Ela não permite a entrada do sol todos os momentos. Ela permite a entrada do sol em alguns momentos, e não nela toda o tempo todo, né? Que a lua cheia seria a luz do sol o tempo todo. Depois a lua crescente vai... essa quantidade de energia dentro do sol vai diminuindo, né? E aí a gente vê essa guerra fora, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar nos dias de hoje, o masculino leva a gente para fora de casa, para fazer os movimentos fora da nossa casa, trabalho, etc.
O feminino traz a gente para dentro de casa, para o nosso interno. Aí o que a gente, vamos trazer a relação da pandemia agora, né? E que a gente vê um monte de gente resistindo a ficar dentro de casa. Por que isso? Entrar dentro de casa, inconscientemente, é entrar dentro dessa energia feminina. E sabe o que acontece também? Não... Que você falou, eu já conheci pessoas, vi até relatos de pessoas que não conseguem silenciar e ficar com elas mesmas. Uma professora de meditação que eu tive, ela contou que quando ela entrou nesse caminho, foi um dia que ela não teve aula na faculdade, ela morava sozinha. Ela não suportou, acho que apagou a luz, eu não trouxe assim que não podia ligar a TV, enfim, ela não suportou ficar ali quieta, ela pegou o carro, saiu, tem pessoas que não conseguem ficar em contato com elas mesmas. É muito comum isso. Sim. Isso é o feminino. O feminino entra para dentro, mergulha dentro de si e fica aninhado. O masculino não consegue fazer esse movimento. Então, o que hoje a mulher, né? Ela tá tão voltada para essa modernidade, para esse fazer, para ela se colocar nesse mundo. Não que isso não seja importante, isso é importante e foi muito importante, né? Para que a mulher tenha um lugar. Porém, ela se coloca nesse lugar de uma forma que ela se anula totalmente o seu lado feminino. Um exemplo, por exemplo, que eu posso dar. A gente luta por direitos iguais, certo? Mas o tempo do corpo da mulher é diferente do tempo do corpo do homem. Então, eu nunca vejo uma mulher dizer assim, vamos lutar por um direito de que o dia que eu tô menstruada, eu, mulher, tô menstruada, tô com cólica, tô incomodada, eu possa ficar em casa no meu repouso. A gente não luta por essas coisas que é próprio do mundo feminino, entende? A gente vai e luta por coisas que a gente tem que lutar, mas a gente também esquece de lutar por aquilo que é próprio do feminino, porque a gente não olha, a gente não se conecta com isso. É como se não houvesse importância fazer pausas, me permitir a essa pausa, né? E aí, quando eu não me permito essa pausa, a quem eu estou servindo? Sabe o que eu queria que você falasse também? Você citou e me lembrou algo muito comum que eu vejo. A gente sabe, né, a gente que estuda, a importância e o como a menstruação é uma coisa bonita. E a gente vê muitas mulheres, ai, eu odeio menstruar, assim, tendo esse sentimento de raiva por um processo que elas não entendem do quão bonito é. Então, eu queria que você explicasse melhor essa questão da menstruação, que eu escuto muitas mulheres falando, nossa, eu odeio ficar menstruada. E não é legal. Então, eu queria que você falasse também um pouco disso. Primeira coisa, a gente vai entrar em crença limitante. Para quebrar isso, a gente precisa fazer um trabalho, eu digo assim, profundo, porque é muita crença limitante em cima do ciclo menstrual, né? Então, para as mulheres que estão escutando aí, se eu perguntar como foi a sua seu primeiro contato com a menstruação, é muito comum você escutar, eu achei nojento. Vergonha. Vergonha, ninguém nunca me falou nada como seria, né? A grande maioria das mulheres, né? A não ser aquelas que já tinham irmãs mais velhas e tal, ou uma faixa etária mais nova, vão escutar algo diferente, né? Mas a faixa etária dos 30 para cima é mais ou menos isso que a gente vai escutar. Então, existem alguns estudos que dizem que as crenças colocadas sobre o ciclo menstrual, colocando ele como nojento, como sujo, nada mais foi do que um pensamento machista. Então, quer dizer, quando eu penso que o meu ciclo é sujo e é nojento, nada mais é do que o pensamento machista que está dentro de mim. Porque nós nascemos num mundo machista. Então, muitas vezes, a gente não consegue se separar desse mundo machista. E nem percebe que tem esses pensamentos machistas. E nem percebe. E nem percebe. Então, assim, a gente precisa começar a ter uma relação um pouco diferente com esse ciclo, olhar para esse sangue de uma forma diferente.
Antigamente, né, tem até um filme que chama Tenda Vermelha, tem no Netflix, quem quiser assistir, é muito interessante para olhar para essa questão do ciclo feminino. As mulheres, quando elas estavam menstruadas, elas se reuniam dentro dessa tenda vermelha. E lá elas se acolhiam, lá elas se cuidavam, lá tinham mulheres que estavam com cólicas, elas davam colo, faziam rituais e coisas para aquilo, para diminuir, né? Hoje, a gente não quer menstruar. Por que a gente não quer menstruar? Porque a gente quer produzir. Mas e é algo que não é saudável, né? Inclusive, tem gente que fica emendando. Primeiro que a anticoncepção já não é saudável, né? Se for pesquisar aí, não é nada saudável. Então, o mais leve que vai ter ali vai ser o DIU de cobre, que não tem hormônio. Mas aí tem gente que acha legal e emenda uma na outra, uma na outra. Isso é uma bomba no organismo, que já vai para outra área. Mas assim, se você pesquisar ali, você vê que também não é legal. E o porquê que as mulheres fazem isso? Até a questão da cólica, eu não vou lembrar agora, mas a Cristina Cairo, que você conhece, fala disso. Também não é normal essa dor que as mulheres sentem. Tem um fundo emocional lá e eu não lembro direito qual é, se você lembrar aí. Tem vários motivos, tá? O útero, ele é um órgão masculino. A gente pensa que ele é feminino porque está dentro do corpo feminino, mas ele é um órgão masculino. Por que ele é um órgão masculino? Porque é o útero, vamos dizer assim, tá no masculino, no verbo no masculino. E dentro do útero, além das relações com a mãe, vão estar todas as memórias masculinas. Dentro do útero, a gente tem o ovário direito e o ovário esquerdo. Ovário direito, relação com o masculino. Ovário esquerdo, relação com o feminino. Tá? Então, a Cristina Cairo, ela vai falar que endometriose, cisto, todas essas anomalias, essas dores que o útero apresenta, são relacionados ao masculino. Certo? Dentro do sagrado feminino, a gente entende que as cólicas, elas se tornam mais intensas quanto menos a mulher faz pausa, quanto menos ela olha para ela, quanto menos ela respeita o ciclo dela, mais cólica ela vai ter. Tá? Então, tem muitas mulheres, inclusive, algumas atrizes até já postaram nos seus blogs e etc., a tal do plantar minha lua. Já ouviu falar? Com certeza, inclusive o pessoal sai falando, meu Deus, que nojo, o que é isso? Porque não sabe do que se trata, né? Que você tem mulher que mora em apartamento, pega o sangue e coloca no vasinho de flor, né? Alguma coisa assim. Isso, tem muitas mulheres que fazem isso. É um se conectar com o seu processo, com o seu ciclo. Quanto mais você se conectar com o teu sangue, mais respostas o teu sangue vai te dar. Tá? Então, uma das formas de se conectar com o nosso sangue é olhando para a lua. Então, por exemplo, se a minha menstruação desce na lua crescente, o que essa lua crescente significa no meu inconsciente? Significa que ali tem um arquétipo, que é da donzela. Então, minha menstruação está descendo sempre na lua crescente, sempre na lua crescente. Então, o que tem lá da minha adolescência, lá de trás da minha adolescência, que eu preciso olhar? Essa é uma das maneiras de estar se conectando com o seu ciclo, né? Menstrual com o seu sangue. Então, tem, por exemplo, cada lua vai ter um arquétipo. Então, a lua crescente é a donzela, a lua cheia é a rainha, a lua minguante é a feiticeira e a lua nova é a bruxa. Todos esses arquétipos, esses símbolos, têm um significado no nosso inconsciente coletivo, né? Muito rapidamente, que são coisas que a gente, vamos dizer assim, para a gente se conectar com isso, a gente precisa olhar. E aí a gente precisaria de uma live inteira só para falar disso. Mas quando eu começo a me conectar com essas
com essas faces da lua e trazer isso para minha menstruação, fazendo essa conexão da minha lua interna e da minha lua externa, eu vou tendo respostas de mim mesma. Isso é um empoderamento muito grande que a mulher tem sobre ela mesma. Então, quando eu não menstruo, eu não consigo ter essa conexão. Eu tenho amigas que eu acho muito interessante, porque depois que eu comecei a entrar no Sagrado Feminino, eu comecei a usar absorvente de tecido, tá? E assim, é outra vida. Não tem nem como explicar para você como muda. Muda o cheiro, que o absorvente como é que fala? De plástico, algodão, né? De plástico, ele vai trazer um odor diferente mesmo. Tipo, O absorvente de ambiental, tecido, né? você não aguenta, de pano, você não aguenta ficar com ele muito tempo. Você tem que trocar ele mais rápido, porque ele vai encher mais rápido, né? E aí eu sempre comprava, sempre gosto do absorvente de tecido escuro. E daí uma amiga disse assim para mim: larga de ser boba e começa a comprar claro. Eu falei: nossa, mas daí dá um trabalho, né? Para deixar eles limpinhos. Aí ela falou assim para mim: então, só que o teu sangue menstrual pode se tornar um oráculo. Porque conforme você vai se conectando com esse sangue, parece meio louco, tá? Mas é muito interessante. Conforme a mulher se conecta com o sangue, ele vai dando respostas. No absorvente industrializado não tem como, porque ele tem aqueles furinhos e aí não vai demarcando. Mas no absorvente de tecido, às vezes forma letras, às vezes forma desenhos. E aí você vai buscar o significado daquele desenho, tem tudo a ver com o que você está vivendo naquele momento. Então o sangue menstrual é muito sagrado. Tanto porque ele vai estar mostrando para você o quê? O que é o sangue sagrado? É um ovário seu que se foi. Então, assim, é muito, muito importante a gente olhar para isso com essa sacralidade que existe, né? É uma potência, aquele sangue que está ali, ele é uma potência, né? Tem alguns historiadores que dizem que o primeiro sangue menstrual da mulher que era dissolvido em água e dado aos reis para eles tomarem. De tão potente, de tão energético que é isso. Então, a mulher, quando ela está menstruada, o campo energético dela está completamente aberto. Então, ali é uma entrada de energia e que se a gente se conectar com isso, a gente vai tendo muitas respostas. São informações que a Muito maioria não profundo, sabe, né? Tenho certeza. Escrevam aí pra gente ver se vocês já tinham ouvido falar disso que ela tá falando aqui, porque eu acho que a maioria nem tem ideia, né? Nem tem noção desses conhecimentos. Que são os conhecimentos que foram passando de geração em geração e que isso ficou nos ciclos de mulheres. E aí, quando a gente vai para os círculos de mulheres e a gente começa a se conectar com isso, começa a dar um empoderamento muito grande para a gente. Tudo começa a fazer muito sentido, a gente começa a entender muito, né? Então, por que eu estou sentindo cólica, né? Você começa a se perguntar, o que está acontecendo? Por que está sempre descendo nessa lua? O que o meu inconsciente está querendo dizer para mim através do meu sangue menstrual? Então, você vai tendo um processo de autoconhecimento com você muito profundo, né? A Delita que colocou o alce não chegou, porque o florescer tem fases, né? Então, na primeira fase do florescer, a gente... Olha esse comentário aí agora. Foi homem, né? Provavelmente foi homem. Interessante. Homem que não serve para nada. Né? É que nem homem que quer falar sobre maternidade, sobre como dar dicas de gravidez, né? Falou sobre isso, que inclusive, na verdade, você já falou, né? Um homem falando que menstruação não serve para nada. Pois é. Como não, né? Se é através da menstruação que a gente sabe que tem vida. Que a mulher tem vida. A mulher que fica muito tempo sem menstruar, ela vai ficando cansada.
ela vai ficando estressada, Sem energia, ela né? vai sem energia, vai perdendo a libido, vai perdendo a criatividade, até a sensualidade. Outra coisa que eu queria que você falasse também, nessa situação aí que a gente tá, até que a mulherada, muitas estão em casa, que práticas, né, que elas podem fazer para quem não começou ainda, para dar início a esse contato com o seu interior, essa reconexão. Primeiro que a gente, não sei se você ia falar, já vou indicar agora o livro As Mulheres que Correm com os Lobos, que tem que ler, né? Esse daí tem que ler. Tem que... Então, eu acho que é o contato com a natureza também, meditação. O que mais que você passa para as mulheres? Olha, eu falo pra gente, eu falo para todas as mulheres que eu atendo. Sabe aquele diário que a gente fazia quando era criança e a gente achava que era uma besteira? Eu ainda escrevo às vezes. Aquele diário é riquíssimo, porque ele traz para você informações de vocês mês a mês, tá? Então, a dica que eu sempre dou para todas as mulheres é faça diário. Como eu vou fazer esse diário? Anotando coisas simples sobre mim. Compra um caderninho Então, só para isso. Isso, e aí você vai anotar coisas sobre você, né? Que dia sua menstruação desceu? Se você toma um anticoncepcional, por exemplo, começar a sentir. Se você toma constante, né? Começar a sentir. Quem não menstrua mais tem um ciclo energético. Tá? Então, a mulher que está na menopausa e que não menstrua mais, ela tem o ciclo energético dela continua. Então, se ela começar a fazer anotações de como ela está se sentindo, ela vai começar a perceber. Ela vai começar a notar, ai, meu seio está mais inchado, eu estou sentindo mais dor de cabeça, eu não tenho vontade, tá? De fazer nada, enfim, anotar sobre si mesmo, tá? Resgatar as coisas mais manuais. Então, escrever. Sabe aqueles cadernos de pintura? Que tem até com lápis de cor, uns desenhos que você vai pintando. Isso. Tem para adultos, para mulheres. Então, buscar o manual para você. Buscar fazer coisas do manual. Então, pintar, bordar, costurar, cuidar das plantas, tá? Ter suas plantinhas para cuidar, tudo que envolve o manual, porque isso traz um resgate dessa conexão da gente com a gente mesmo, tá? E é lógico que você falou, né? A meditação, né? São coisas importantes. O livro Mulheres que Correm com Lobos, ele é um livro que te convida a um mergulho profundo para você mesmo. Então, não é um livro para você catar ele, que eu tenho ele aqui, tá ali. Ele é grosso assim. Que demora então, para terminar, ai, né? vou ler ele no mês. Não, ele é um livro para você ler devagar. Você não precisa ter pressa para ler esse Eu livro. não terminei o meu até hoje. Eu já comecei ele a segunda vez e vou e volto e dou uma pausa. Exatamente, Paula. Eu também não terminei, eu faço um trabalho com esse livro, tenho um projeto com esse livro, eu não fui até os últimos capítulos ainda. Por quê? Para respeitar esse tempo do meu inconsciente. Para assimilar as informações, né? No projeto que eu faço com esse livro, que eu faço com uma outra pessoa, que é a Marcela Carolina, a gente montou um cronograma. Era uma história por mês. Em 15 meses, a gente terminaria o livro. Fazem 2 anos. Nós estamos no patinho feio ainda. Ai, super me identifico com essa história. Esse conto é maravilhoso. E é engraçado que conforme você vai vendo o livro, nossa, você vai caindo ficha. É porque cada um tem sua história, né? Então, uns vão se identificar mais com umas, mas assim, eu também recomendo para todas as mulheres, para homens também, né? Mas principalmente porque é demais. Sim. Inclusive, os homens que têm sensibilidade, né? Você vai trazer uma pessoa do sagrado masculino para falar e você vai ver que é um homem diferenciado, tá? Ele tem, sim, um olhar muito diferente sobre os ciclos, principalmente. Ele entende que o masculino também tem um ciclo, que é diferente do ciclo da mulher, mas que também tem um ciclo.
Tem um amigo queridíssimo que é do Sagrado Masculino, que trabalha o livro Mulheres que Correm com Lobos. Inclusive, o Instagram dele é Homens que Correm com Lobas. Aí para esses lados não tem, porque aqui em Curitiba são os guerreiros do coração, que daí como tem os círculos de mulheres, é dos homens e é muito legal, é bem conhecido aqui. Aí perto de Nova Esperança, Maringá, não tem nada do tipo de homens que se reúnem? Não. As mulheres estão sempre à frente, né? Agora está começando a ter algumas coisas que eu vejo via terapia tântrica, né? Que também é um processo bem... é o nadar contra a maré, porque o Tantra chegou no Brasil muito carregado de erotismo. Até hoje, né? A gente fala tanto, você já pensa em sexo na hora. A palavra sexo pisca ali. Você só pensa, você não pensa... Exatamente. E tem a ver com mas sexo, não é só né? isso, né? Mas é um sexo... É um sexo sagrado, né? Um sexo que não olha o outro como um objeto, né? Alguém perguntou, olha, ninguém pergunta o que as mulheres gostam. Dentro da terapia tântrica é esse o foco, né? O olhar é para o desejo da mulher, porque a mulher é muito mais complexa no teu processo de prazer do que o homem. Posso fazer até um parêntese aí que eu já estava querendo falar. Outra questão também desse empoderamento feminino, você falou um pouco disso. Até esses tempos atrás, a questão do ato sexual era exclusivamente para a mulher satisfazer o homem. Se for pegar nossas avós, a maioria acho que nunca teve um orgasmo. Porque a questão do sexo era dar prazer ao homem. Então as mulheres tinham que estar lá, servir, dar prazer ao homem, e a mulher não podia sentir prazer. E tem mulher que até hoje essa questão da masturbação, por exemplo, é um tabu. Ai, meu Deus, uns acham que é pecado, e assim... É uma maneira de se conhecer. Igual uma falou aí também, de uma menina no Big Brother que colocou um absorvente interno para segurar o xixi. Então ela nem sabe que nem é por ali que sai. Então, assim, as mulheres não conhecem o próprio corpo. Tem muito tabu aí, né? Eu tenho assim, eu acho muito interessante, gosto de dar as dicas de pessoas que trabalham. Porque dentro do sagrado feminino tem muita coisa. Essa questão da sexualidade é uma... E tem muita coisa para a gente estudar dentro da sexualidade, né? Eu tenho uma amiga que ela é ginecologista em São Paulo, chama Bruna. E ela tem uma oficina que trabalha com as mulheres o olhar para a sua própria vagina. Porque as mulheres não conhecem. Elas não sabem nem como... Acham feio também, nojento, né? Ai, credo, que coisa feia! Sim. E aí, como que eu vou querer que um homem me dê prazer se nem eu mesmo sei o caminho de prazer meu? Lembrando que nenhuma mulher precisa de homem para sentir prazer, que inclusive tem que ser uma coisa para somar, porque, né? Isso, exatamente, né? Dentro do Tantra, da teoria tântrica, olha-se muito para isso. Onde essa troca, ela precisa ser realmente uma troca, né? Uma intimidade, um equilíbrio muito bonito entre homem e mulher, né? Nem o homem precisa da mulher para sentir prazer, e nem a mulher precisa do homem para sentir prazer. Ambos podem viver esse prazer sozinhos, porém, quando se encontram, e se encontram dessa forma integrativa... É que na questão dos homens, eles já aprendem isso desde cedo, eles já são incentivados a isso. Já a mulher que não. É até uma coisa interessante, né? É uma ferida do sagrado masculino, a sexualidade. Por quê? A mulher não pode sentir prazer. Em compensação, o homem tem que ser o fodão, entendeu? Altas performances. Como se o sexo tivesse relacionado com isso. Então, isso é uma ferida no inconsciente coletivo da humanidade imenso. Porque o homem também sofre com isso. De ter que ser, só você. Tem muitos homens assim, eu não queria sair, mas se eu não saísse, os meus amigos me chamavam de... Sabe outra coisa que eu lembrei? Que eu já li a respeito e eu pensei, eu também não sei, deve ser desses filmes pornô, mas da onde que associaram agressão com sentir prazer, de ter que fazer um troço forte, violento, apanhar. Uma coisa que eu li, eu não vou lembrar onde...
é que às vezes, não tô falando de certo ou errado, mas em situações, tem mulheres que gostam de ser espancadas, porque homens já me falaram isso. Então, às vezes, quem é o primeiro amor da mulher? É o pai. Então, uma das questões, às vezes, de você bater nos seus filhos, mulheres que apanhavam na infância, apanhavam do pai, acabam ficando com isso no inconsciente e daí elas associam o prazer sentir dor. Então, que não é algo, se você for pensar, por que tem que sentir dor machucar? Tem gente que fica marcada, machucada. Da onde saiu isso? Você sabe que vem muito disso, né, Paola? Dessa primeira relação da criança, né? O que ela viu disso, né? E dentro do Tantra, vejo algumas coisas, estudo algumas coisas sobre isso, e agora o que tem se falado muito é quanto mais devagar, mais cura. Em que sentido? Quanto mais eu fizer o sexo devagar, sem essa coisa de ter de mais cura as memórias ancestrais. Estava tendo uma ideia aqui. Tanto do homem quanto da mulher, porque aquele negócio maçante, aquela alta performance, vira de ponta cabeça e vira de lado, não que isso não possa acontecer, não que isso não possa acontecer, entende? Mas quanto mais devagar, quanto mais lento, quanto mais trocas de carinho, sem utilizar os órgãos genitais, acontece entre o casal, mais cura ancestral acontece. Vou fazer uma live aí sobre sexo, né? Que dá pra ficar. O pessoal acha, e eu adoro falar sobre isso. Dá pra ficar muito tempo falando sobre isso, que eu acho muito gostoso de falar. É, muito bom falar. E quando a gente fala, e mulheres falando sobre isso, a gente quebra muito tabu, muita crença, acontece muita cura quando a gente pode falar sobre isso abertamente, como a gente está falando aqui. Eu acho que a nossa live deve estar perto de acabar, deve faltar uns 10 minutinhos. 15. Tem certeza? Tô olhando no meu outro celular aqui que eu já deixei pra... Eu também tô olhando no meu outro celular, a gente entrou 5 minutos antes. Pergunta para quem está assistindo aí se querem que encerre, se dá para estender. Que eles têm alguma Escreve pergunta aí, gente. Coloca aí, tá bom, deu, ou pode falar mais. Vamos falando aí, daqui a pouco a gente escreve. Dentro dos círculos de mulheres, a gente trabalha muito inconsciente, né? E a gente segue. E a gente usa, continua. Continua com o assunto. Estende. Desde o círculo de mulheres, a gente trabalha muito... Ó, o que vai falar do masculino tá aí, ó. Acabou de entrar aí. Só pra... Porque a gente tá falando do feminino, né? Ele entrou, falou. Daí ele vai falar daí do masculino. Legal. Acho muito legal o sagrado masculino. É incrível. Os homens do sagrado masculino são incríveis. Eles são diferentes. Eles são sensíveis diante do mundo feminino. E uma questão que eu acho que até ele vai falar, esses homens sofrem preconceito dentro dos próprios homens. Né? Essa questão, esses homens que têm maior sensibilidade, os machão já vão usar adjetivos aí, então eles também sofrem daí essas questões, acho que ele vai falar isso lá na live dele, que também é difícil para os homens essa questão de se reconectar, eles acabam sendo excluídos de alguns grupos, né? Mas eu sigo alguns homens do sagrado masculino, conheço alguns homens do sagrado masculino, e assim, eles estão, de certa forma, se unindo entre eles, né? Porque não adianta a gente querer achar que todo mundo vai evoluir para o mesmo caminho, que isso não acontece, cada um tem seu tempo de evolução. E os homens que chegam no sagrado
masculinos, eles chegam porque estão buscando essa evolução, estão buscando essa integração entre o masculino e o feminino. As mulheres que chegam no sagrado feminino, elas também estão buscando essa integração. Então, não é todo mundo que vai chegar, não é todo mundo... A Clarissa mesmo fala sobre isso, quando ela fala dos 4 rabinos, ela está falando sobre isso. Não sei se você lembra, os 4 rabinos está no primeiro capítulo, né? Que rabinos foram levados ao céu, né? E quando eles voltaram de lá, que eles viram a maravilha, teve um que enlouqueceu, teve um que achou que aquilo foi só um sonho, não teve importância nenhuma, teve outro que quis convencer todo mundo que só aquele caminho era o caminho da salvação, e teve um que fez poesia e trouxe para a vida, cantou para a filha e tudo mais. Então, assim, quando a gente se depara com o sagrado feminino e com o sagrado masculino, eu vejo muito isso acontecer, esses quatro pontos. Tem gente que enlouquece porque não está preparado para ver aquele monte de coisa que chega, né? Então, por isso que a gente tem sempre, eu que estou como líder, tenho sempre esse cuidado de estar trazendo as informações de forma gradativa, né? As meninas que estão aí dos meus grupos, dos meus círculos, elas sabem que eu vou bem devagar, vou trazendo bem devagar, porque são memórias ancestrais, que a gente não sabe o que vai ativar no outro, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não enlouquecer mesmo. Tem mulheres que participam do círculo e, ó, como se nunca tivesse feito nada. Você vê depois, faz aquela coisa intensa, aquelas dinâmicas intensas, e depois a gente vê elas atuando do mesmo jeito na sociedade, né? Outras que, pelo cabeção, quer levar todo mundo para o círculo de mulheres, né? E outras que conseguem, então, trazer isso para o seu cotidiano, trazer isso para ensinar uma filha, para mostrar para ela já que o ciclo menstrual é importante, ou para o filho, o respeito com a mulher, né? O respeito com os ciclos. Então, cada um vai chegar num tempo diferente. Você viu até esse último comentário aí, falando de submissão. Tem a questão também que muitas religiões veem com maus olhos, porque realmente eu já ouvi de mulheres falando, não, que a mulher tem que ser submissa, aquilo que a gente falou do tentar agradar e tudo mais. Então, às vezes a mulher tem esse desejo de participar, mas não vai porque pensa, vai contra a minha religião. Agora tu pensa que eu tô numa cidade pequena, né? Que você conhece. Eu ia perguntar até como é a questão, porque aqui em Curitiba é de um jeito, então é mais difícil tratar essas questões do feminino numa cidade do interior, porque geralmente o pessoal do interior é mais religioso, assim, mais fervoroso, né? Exatamente. Então, assim, eu procuro ter esse cuidado de ir trazendo as coisas de uma forma, ainda assim, a gente vê, porque daí o que acontece? A mulher que se empodera desses conhecimentos, que são muitos, o que a gente falou aqui foi coisa pincelando, né? Ela vai tomar algumas atitudes. E aí gera um conflito mesmo, né? Ou, às vezes, ela vai melhorar muito os relacionamentos dela. O que eu vejo, as mulheres que realmente se envolvem, elas melhoram muito o relacionamento com os homens, com as amigas. Mas eu quero te perguntar um outro lado. Como que fica, o que eu percebo muito, é que, às vezes, vamos pegar o casal, né? Quando você conhece alguém, vocês estavam na mesma frequência. Você pode falar que a pessoa era horrorosa, mas você estava ali. Então, o que acontece que eu vejo muito? A mulher começa nessa busca, autoconhecimento, vai dando saltos e o cara vai permanecendo mesmo. Como que fica essa questão, você que trabalha com mulheres, quando a mulher começa a evoluir com essa conexão e o cara não, porque o cara não sabe lidar com esse poder. Os homens não sabem, tem homem que não sabe lidar com mulher empoderada. Por isso, a importância do sagrado masculino. Por isso que eu vou colocando com muito cuidado e mostrando para essa mulher que do outro lado também, do mesmo jeito que existem feridas do sagrado feminino, existem feridas no sagrado masculino. Você tá vendo ali que vai acabar a live? Será que vai cair? Pra mim, vai. A gente deve ter daí, né? Vamos deixar cair. Tem homens que não sabem lidar com essa mulher empoderada.
Isso, e aí o que que eu coloco sempre? Eu sempre coloco para a mulher que ela precisa olhar o outro lado. Ela precisa entender que nem sempre vão chegar juntos. E aí ela precisa ter paciência, porque ela precisa entender que do mesmo jeito que ela demorou uma eternidade para dar os passos evolutivos dela, o outro também vai demorar. E que ela, mulher, tendo essa paciência, que vai conseguir devagarzinho e mostrando esse outro lado para o homem, né? Então pensa, se nós temos feridas, o masculino também tem. Com E a gente certeza. precisa muito, ter muita paciência para olhar para esse outro lado e compreender esse outro lado também. Né? Isso acho que ele vai até falar, porque tem muitos homens que escutam que homem não pode chorar, homem não pode demonstrar sentimento. Então, claro que não dá para comparar o que as mulheres sofrem, mas eles também têm um lado deles, que eles também sofrem. Principalmente esses homens mais sensíveis, agora as coisas estão mudando, mas imagine um cara sensível 50 anos atrás. Então, que não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser macho, tem que... Então, também tem essas questões que vêm já dos antepassados, né? O Paola, eu não estou tirando o tamanho do sofrimento da mulher, não. Eu acho que a mulher ela tem uma carga aí de ancestralidade, de abusos sobre a mulher imenso. Que tem um livro que chama, eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas é muito chocante ler o livro, porque ele conta a entrada do capitalismo no mundo e como isso interferiu nas mulheres. E aí conta todas as mulheres que foram queimadas em fogueira e tudo mais, né? Porém, do outro lado, também tem um peso muito grande, né? Uma vez eu fiz um exercício sistêmico do lado masculino e tem muito sofrimento. Tem muito sofrimento do lado masculino também. E Eles iam pra guerra, e tem várias coisas que você for voltando atrás, e eles sofreram. aí tem um estudo muito que está estudando, que estão se olhando, é a origem do complexo de inferioridade, né? Então, onde está a origem do complexo de inferioridade do homem? Não sei se você já ouviu essa história, mas já que a gente começou a live aqui de novo, a gente tem um tempinho para contar. Lá atrás, quando as mulheres, os homens saíam para caça e a mulher ficava na caverna, certo? O tempo de volta desse homem, às vezes era de 2 meses, de 3 meses, e daí o homem vinha, tá? Quando ele vinha, ele tinha relação sexual com a mulher. Só que, entende, eu estou falando de Homo sapiens. Então, eu estou dizendo de um tempo em que não se tinha consciência exatamente como se tem agora. Entende? Então, o que aconteceu? Esse homem ia, quando ele voltava, a mulher já estava com barriga. Aí ele ia caçar de novo, quando ele voltava, o neném já estava no colo. Então, ele olhava para essa mulher com uma grandiosidade imensa. Porque aí ela tem o poder de gerar. Ele não se via pertencente a esse processo de geração, de gerar, de criar. Tá? Quando passou um tempo, a mulher começou a se... Tempo que eu digo, 1000 anos. Tá? Eu estou contando como se fosse uma historinha, mas isso é muitos anos, trilhões de anos aí, de uma fase para outra. Tá? Aí, o que acontece? A mulher começou a cansar de ficar sozinha nesse processo. Ela tentava explicar para o homem como funcionava, mas ela não conseguia. Tanto é que tem desenhos nas cavernas mais antigas de atos sexuais. Então, levantam-se a hipótese de que era a mulher desenhando para explicar para o homem como é que as coisas funcionavam. Que o homem saía muito para fora. E aí ela começa, então, a desenvolver a agricultura. Então, quem desenvolve a agricultura é a mulher e não o homem. Por quê? Porque ela quer que o homem fique. Só que quando a agricultura é desenvolvida, também nasce o sentimento de posse. Então, esse pedaço de terra é meu, essa mulher é minha, essa caverna é minha. Tá? Só que
aí que tá o lance. Quando o homem começa a entender que ele faz parte do processo de criação de um ser humano, ele sente-se traído pela mulher. Traído em que sentido? Até agora, eu idolatrava ela, achando que ela fazia tudo sozinha. E ela não faz tudo sozinha. Se não tiver o meu esperma, não tem nada. Percebe que esse é um processo muito grande, de muitos e muitos anos, mas que está inserido no inconsciente coletivo e que é uma das origens do complexo de inferioridade masculina. E aí, quando o homem se sente inferior, qualquer pessoa que se sente que está com o complexo de inferioridade ativado, o que ele vai fazer? Vai oprimir a mulher, né? Vai oprimir o outro. Então, vai tentar puxar o outro para baixo. Exatamente. Todas as vezes que alguém te menospreza, na verdade, ele te menospreza porque o complexo de inferioridade dele está ativado. Tem a ver com a arrogância, né? Geralmente pessoas arrogantes têm autoestima baixa, então elas se sentem seguras e querem tentar diminuir o outro, humilhar o outro, porque elas se sentem mal. Exatamente. Então, essa origem que está lá no nosso inconsciente coletivo atua muito. E assim, quando eu fiquei sabendo dessa informação, para mim fez muito sentido. Né? Quando uma mulher engravida, tem homem que tem um relacionamento maravilhoso com a esposa, querem ter filhos, e aí quando a mulher engravida, o casal desmonta. Da onde vem isso? Tem homem que tem ciúmes do bebê também, se sente rejeitado, mulheres relatam muito isso, quer competir com a criança. Sim, tá? É lógico que tem muito, quando esse caso de competir com a criança, tem outras coisas a ser olhado, com certeza. Muita coisa atrás, né? Porém, vamos dizer assim, essa origem é para a gente refletir um pouco sobre isso, né? O quanto é profundo essa rivalidade, entre aspas, entre homem e mulher. Né? O quanto isso começou muito tempo. Então, o que eu digo para as mulheres quando participam de círculo de mulheres e começam a evoluir? Olhe um pouquinho para esse outro lado. Use a tua sabedoria interna para acolher isso e sair dessa competição. Entendeu? Você não precisa... Sabe o que eu observei? Tinha um grupo no Facebook que foi excluído, não sei porquê, mas acho que 2 anos atrás chamava Sagrado Feminino. O que eu via lá e me chocava às vezes? É uma parcela, claro. Como esse movimento feminista, que não é mais o do início, ele foi meio modificado, o que as mulheres começaram a ter? Raiva dos homens. Aí o negócio inverteu. Eu via muito lá no grupo, mulher com raiva, tipo, porque... Então, assim, daí foi o contrário. As mulheres se empoderando e querendo oprimir os homens, querendo ocupar, e assim, até questão física, emocional e tudo, homem funciona de um jeito, mulher funciona de outro. Então, assim, tem coisas... E eu via lá mulheres com ódio de homem, aquela coisa. Então, tem que ter um equilíbrio aí, né? Essa questão de a mulher se empoderar de um jeito e começar a querer oprimir o cara também. Não, porque daí a gente vai estar devolvendo na mesma moeda, vamos dizer assim, entre aspas. Vai estar em desequilíbrio também. Vai ficar em desequilíbrio também. A ideia não é essa, né? A ideia lógico que como todo segmento eu não gosto de chamar o sagrado feminino de movimento, porque ele não é um movimento, né? Ele é uma forma de pensar, né? Que ajuda a gente a entender um pouco mais esse universo aí de diferenças entre o masculino e o feminino, mas como toda linha, vamos dizer assim, vai ter os radicais, né? Assim como tem as feministas que são extremamente radicais. Por exemplo, eu não vou expor o meu sangue menstrual. Para mim ele é sagrado. Eu não preciso sair mostrando ele para todo mundo, entendeu? Ele tem uma relação para mim, comigo, com o meu corpo, com o meu inconsciente, com as minhas coisas. O outro não precisa saber disso, no sentido de
de expor mesmo uma intimidade. Para mim, meu sangue menstrual é sagrado. Não preciso mostrar para ninguém. E aí a gente às vezes vê movimentos feministas saindo sem absorvente e tal. Tudo bem. A gente precisa entender o que tem por trás disso. Elas estão representando quem? Elas estão representando esse lado feminino que foi oprimido, que foi degradado, que foi machucado, que foi ferido, né? Isso tudo tem uma representação e precisa extravasar para a gente chegar no equilíbrio, que é o que está começando a acontecer agora, né? Mas que ainda vai muito tempo para equilibrar, penso eu. Você viu essa pergunta ali, né? Que ela perguntou como fazer para o homem se enxergar. O que que eu falo para as pessoas que eu atendo? A única pessoa que a gente pode mudar somos nós mesmos. Eu já sofri muito com isso, então você tem que tirar o foco do outro, você não pode mudar pelo outro, enxergar pelo outro. Então o foco é em você, porque tem até aquilo que a gente vai falar na física quântica, que você mudando, as situações ao redor mudam. Então vou dar um exemplo que eu falo às vezes que as mulheres me procuram, tal, relacionamento ruim, e dela pergunta, mas igual eu fiz a sessão e piorou. Eu falo, bom, o negócio é o seguinte, até já misturando questão de frequência, se você tá lá no teu processo, você está no autoconhecimento, evoluindo, elevando tua frequência, que todo mundo vibra, né? Todo mundo tem uma frequência. Tem duas possibilidades. Ou o cara vai se ligar, vai acordar e vai começar a te acompanhar e as coisas vão melhorar, ou infelizmente, ou felizmente, essa pessoa vai ser afastada da tua vida para dar espaço para um outro homem que esteja ali na mesma frequência que a tua. Uma dessas duas coisas vão acontecer. Então, às vezes a pessoa quer segurar, não, mas eu quero fazer meu marido enxergar. Não dá, não dá. Você tem que cuidar do teu, segue ali. Se não for ele, sai da tua vida para chegar outro que esteja ali, esteja em sintonia com você. Não tem como fazer o outro enxergar o que ele não quer. É o processo de dentro. O despertar acontece. Se fosse, eu vejo por mim. Se 10 anos atrás estivessem falando coisas que eu falo hoje, eu nem ia dar bola, não ia nem escutar, porque é o meu tempo. Hoje eu tô preparada, então cada um tem o seu tempo. Não adianta você querer força. Aí começa a brigarada, porque você vê e você fala, nossa, você quer que o outro veja aquilo, vivencie, sinta. Mas às vezes não é o tempo dele. Pode ser que aconteça do cara despertar ilegal, mas pode ser que ele vai sair da tua vida e vai chegar outro mais compatível. Às vezes, Paula, não necessariamente ele precisa sair da sua vida. Né? Não, é que são duas hipóteses, entendeu? Ou ele acorda e dá certo, ou vai chegar um momento que ele sai. Eu vejo muito, uma das vezes vai acontecer. O que eu vejo é que às vezes, se o homem, se o outro na minha relação, se ele só compreender que eu tenho o meu tempo e ele tem o dele, isso já é um grande avanço. A Clarissa fala sobre isso, né? No conto da Mulher Esqueleto, por exemplo, né? Ela fala sobre essa relação com o outro. No Manaué, ela também está falando dessa relação com o outro, né? Que é esse respeitar o outro mesmo, né? Eu acho o conto da Mulher Esqueleto incrível, porque, assim, ela está falando desse masculino que resgata um feminino que está completamente ferido e, ao mesmo tempo, é esse feminino que também cura esse masculino que também está ferido, né? Então, assim... se a gente entender que todos nós temos feridas e que na união com o outro que vai aparecer muitas vezes são as sombras, é aí que ocorre a transformação. Por quê? O que está te incomodando no outro, que é o que a gente já começou falando aqui, é o que é seu também. E você não está junto com aquela pessoa se você não tem nada para evoluir e crescer junto com ela. Aí sim, se essa evolução não acontece, né, vai haver um rompimento, né, natural das coisas, né, vai acontecer. Então, é o que eu sempre falo igual. Eu não sei se você faz, mas eu também faço terapia. A minha terapeuta, que é psicóloga, também faz. E assim, ela conta que em consultório o principal motivo de separação é sempre essa questão. A gente conhece alguém, a gente tá aqui. De repente, um começa a vir e o outro vai ficando. É onde começa
às vezes não é nem questão de respeitar, porque pode ser que você respeite o tempo do outro, mas tem coisas que não servem mais para a tua vida. Não serve Então, mais. às vezes o outro é daquele jeito e você pensa, legal, respeito, mas não serve para mim. Então, é um negócio que era uma live só para falar disso também, né? Às vezes não é nem questão de respeitar, é questão que na tua vida, quem você é hoje, aquele tipo de pessoa não encaixa Já mais. não encaixa mais. Aí vai ser natural esse rompimento, ele vai acontecer, né? Se você está buscando algo na sua vida e quem está com você não está buscando nada disso, vai chegar um momento que vai ficar insustentável, não vai ter como, vai romper. Mas eu acredito muito que o foco é a gente mesmo. Você quer fazer mudança, você quer fazer transformação, começa com você. Se o outro tiver, se o outro sentir a tua vibe, a tua energia e ele ir, ótimo, né? Agora, se não, vai chegar um momento que não vai se sustentar mais essa relação, né? E lembrar que alguma coisa estava ressonante. Eu lembro que antes de eu saber tudo isso, eu falava às vezes, nossa, né, eu namorei um cara, falava um monte mal. Depois eu pensei, opa, deixa eu parar, porque isso está dizendo sobre mim. Porque se eu atrair uma pessoa assim tão horrorosa, meu Deus, eu estava ali ressonante com ele, deixa eu parar de falar. Então, assim, você atrai pessoas, alguma coisa em comum ali vocês têm. Não é por acaso as pessoas que chegam na tua vida, né? Eu sempre digo para as minhas clientes, para as minhas amigas, e é uma coisa que eu uso na minha vida. Você começou a se relacionar com uma pessoa e essa pessoa fala muito mal do ex, aí tem. Por quê? Ele tá falando de quem? Tá falando do ex ou dele mesmo? E isso é uma dica que eu dou para as amigas, questão de homem. Eu falo, olha, se o homem falou, principalmente a palavra louca, eu falei, o homem chamou eles de louca, fuja. Geralmente é furada, já fica ali, porque tem muito isso. Pode falar, mas esses homens, não, que às vezes eram loucas, já fica. Eu já conheci homens que falavam bem de todas, então também é uma questão. E tem mulher, aquela questão que a gente falou antes da rivalidade, tem mulher que se sente bem, que gosta de escutar o cara falando mal de todas, porque assim, todas são péssimas. Agora eu sou especial. Isso entra lá naquilo que a gente falou de rivalidade. Tem mulher que gosta, incentiva e fala mal junto. Também é outra situação. Mas sempre lembrando que você traiu alguém que estava soltante ali. Eu já não aceito mais, assim, estarem mulheres quando começam a falar mal. Eu já procuro trazer o assunto para mim e falar sobre aquilo na minha vida, entende? Eu tento cortar. Tem uma que perguntou sobre buscar o autoconhecimento. Meninas, não sei se já falaram sobre mulher que fica presa em relação tóxica, abusiva, mas não consegue... quando não consegue encerrar esse ciclo. A Clarissa fala muito sobre essa relação tóxica, né? Que é o Barba Azul, o famoso Barba Azul, né? Às vezes, a mulher nem se dá conta, ela nem se dá conta de que ela está sendo abusada. A maioria. Sabe o que eu falo muito? Por isso que essa questão, eu que sou mãe hoje, me preocupo muito. Qualquer dia eu falo, mas enfim, questão tem que voltar na infância. Por exemplo, uma criança que cresceu sem se sentir amada, rejeitada, vou dar um exemplo. Você cresce ouvindo agressões verbais, enfim, agressões físicas. O primeiro contato com o amor que você tem vem do pai e da mãe. Se esse teu primeiro contato é cheio de violência, o que teu inconsciente vai registrar? Tá ok. Amor tem a ver com apanhar, com ser xingado. Então, aí, vou pegar no caso de mulher, né? A gente tá falando de mulher. Então, você cresce e daí você atrai homens que vão te xingar, vão te bater. É como você se sente amada. Óbvio que tá ali no inconsciente. Eu já passei por isso. Sim. Então, aí chega um cara legal que te respeita, não te interessa, porque não é o que você tá habituada por amor. Teu inconsciente registrou que a pessoa que está te tratando mal te ama, porque isso veio lá da tua criação. Então você vai... Disso que você está falando, eu tenho um exemplo bem legal. Eu tinha uma cliente que ela detestava cigarro. Porém, ela só se relacionava com homens que fumavam. E aí a gente foi olhar um pouquinho para isso. E aí, olha só que interessante. Todos os homens da família dela fumavam. Ou seja, lá no inconsciente coletivo dela, o cheiro de cigarro
estava relacionado a amor. Por quê? Porque o vô fumava, mas ele era um vô amoroso. Ele pegava lá no colo, levava para comprar doce. O pai fumava, o pai era amoroso. Né? Então, quando ela sentia cheiro de cigarro, o que automaticamente ativava aqui no inconsciente Afeto, dela? amor. Dela? Afeto. Pronto, posso me relacionar com essa pessoa porque ela vai me trazer segurança. Né? Eu já conheci mulheres que só atraíam alcoólatras, porque o pai era alcoólatra. Então a mulher casou com um alcoólatra, o cara lá faleceu, o segundo marido alcoólatra, então provavelmente registrou, nossa, o amor, aquela questão do pai, da figura masculina, então atraindo homens alcoólatras. Então tem muita coisa, na verdade. Por isso que eu falo, tem um professor meu que dizia o seguinte, né? Você também é terapeuta. Todo mundo precisa de terapia e esse grupo do todo mundo se divide em duas partes. Os que sabem que precisam e os que não sabem. Gente, o nosso inconsciente é 95% lixarado do caramba que tem lá e vai ter a vida inteira. Você vai fazer terapia até o último dia da tua vida e não vai ter ressignificado, limpado tudo que tinha lá. O Jung, ele vai falar pra gente dos complexos, né? Então, tem complexo de inferioridade, complexo materno, complexo paterno, complexo de sexualidade, complexo de castração, complexo tem um monte de complexo. Enfim, esses complexos, eles atuam o tempo todo no nosso inconsciente. Se eles não atuarem, nós não temos movimento. Então, por isso que a terapia é importante, porque todo mundo tem complexo ativado em algum momento por alguma coisa. E você já começa a se traumatizar na barriga, né? Porque a criança já começa a adquirir traumas na barriga e se não for assim, você já tá trazendo, é o que eu falo, bloqueio, traumas lá que vem da tua mãe, tua avó. Então, todo mundo tem alguma questão, não tem como. Todo mundo tem alguma coisa para trabalhar. Teve uma pessoa anterior aí que perguntou como buscar esse autoconhecimento. Eu digo, Paola, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito muito que a base é a criança interior. Quando você começa a trabalhar a sua criança interior, muito desse autoconhecimento vai despertando e é uma coisa que eu vejo com frequência, tá? Até eu sempre coloco que o primeiro passo no processo de autoconhecimento é a busca da criança interior. Que daí você vai olhar para a relação que você tem com mãe, relação que você tem com pai, o que isso traz aí nas suas relações amorosas, na sua relação com mãe, etc. É a base, não tem como fugir disso. Eu concordo também, é o que a gente sempre trabalha. Vai ter algum problema, questão na vida adulta, vai voltando, você vai chegar lá na infância. Então é abraçar, acolher, trabalhar a criança interior, que provavelmente a questão tá ali, né? Olha, no Sagrado Feminino a gente trabalha tudo isso. A gente olha para tudo isso. A gente tenta abraçar essa origem do feminino e olhar isso a partir desse ponto também. Tem círculos de mulheres que trabalham muito a menina, né? A menina interior, né? A nossa menininha, a nossa pequena menina, vamos dizer assim. Porque é importante a gente olhar para essa criança e ver o que ela está dizendo para a gente. Se eu te perguntar, você tá com o oráculo da deusa aí? Qual deles? Tenho. Deixa eu ver. Eu tenho esse daqui, ó, que eles não sabem, mas lembra que a gente tinha conversado de fazer uma... Esse aqui você tem aí? Tenho. Você quer fazer uma... Por exemplo, a carta da live, a mensagem... Eu tenho o oráculo do pão. Eu tenho o oráculo da iluminação. Eu uso esse aqui. Tenho o oráculo... Você quer o da deusa? Vamos o da deusa, porque o pessoal que eu atendo, eles já estão acostumados. Eu sempre uso o oráculo da deusa. Vamos ver que mensagem tem para as mulheres, para todos os homens também, né? Todo mundo que assistiu a live aí. Qual que fica a mensagem da live? Eu só tenho uma caixa de oráculo. Se quiser, tem. Você vai tirar por aí? Você quer tirar aí? Você que já tá toda no... Não, pode tirar. Você já tá com ele na mão, só peguei o livrinho aqui. Você tá com o livrinho aí?
Então eu vou tirar, porque o meu não tá aqui. Eu vou tirar daí. Pera aí. Vamos ver qual é o recadinho que Vou fica pra gente. embaralhar aqui. Eita, olha, eu falo toda vez que. Não, você não Quem sabe saiu? o que saiu aqui dessa live especificamente. Olha só. Lilith, nossa! Poder. Não, Amo de paixão. mas eu tô lá na sessão que eu falo, o negócio vem certeiro mesmo. É, Fala a pro pessoal aí o Lilith, que ela significa essa é a frase. primeira mulher, né? A Lilith é a primeira mulher, né? Vamos achar aqui a Lilith. Tudo a ver com empoderamento, né? O que a gente falou. Eu mentalizei ali qual seria a mensagem para encerrar a live. E, nossa, demais isso. A Lilith é o poder, né? Isso. Quer que eu leia um pedacinho? Isso. Aham, para explicar para eles entenderem, né, o que é, o que significa. Significado da carta, né? A Lilith aparece para dizer que você precisa reassumir o seu poder. Em que ponto você o perdeu ou desperdiçou? Que crenças você anda negando? Acaso lhe disseram que uma mulher poderosa nunca encontraria um companheiro? Ou que mulheres não podem ter poder, por isso lhe anularia a feminilidade? Você foi encarnecida, afastada ou banida pelos outros quando estabeleceu seu poder? Está com medo de fazer uso dele, dominando ou manipulando os outros? Lilith diz agora para você o caminho da totalidade, em reconhecer que não está ligado ao seu poder. E então, em segundo lugar, submeter-se a aceitar o seu próprio poder. A Lilith é incrível, né? Ela é um arquétipo incrível. Até senti o poder aqui, sabe? Subiu até um negócio aqui, tipo. Ela é a primeira na cultura judaica, ela é a primeira mulher, né? Ela foi a primeira mulher, aquela que não aceitou ficar na relação sexual por baixo. Ela é profunda. Daqui a pouco vamos voltar nesse assunto aí que o pessoal gostou. Vamos deixar para a próxima live aí que eu gostei também. Tá certo. Alguém tem alguma pergunta pra gente? Pra gente encerrar? Escrevam aí, pessoal. Eu acho que não chega, deve chegar mais atrasado quando a gente pergunta. Pode ver que demora um pouco, né, para eles mandarem. Então, se tiverem alguma dúvida, coloquem aí. Se quiser me procurar também e fazer perguntas depois, pode procurar pelo Instagram. Mas é legal até fazer aqui, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, né? Sim, com certeza. Vou só esperar ver se alguém tem alguma dúvida. Acho que chega mais atrasado o som. Um monte de coraçãozinho surgindo. Vamos esperar. A Larissa tá assistindo aí? Ela entrou. Ai, 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 vou cobrar dela. Vamos ver se ela assistiu, vou querer os feedback dela. Eu sempre pergunto quando acaba minhas lives, porque geralmente a gente divide quarto, e daí ela fica deitada na cama dela, eu fazendo as lives aqui. A hora que termina, eu falo, e aí, foi bom? Ela não tá em casa, né, hoje. Dá uma esperada aí, senão significa que entenderam tudo. Muito bom. Ou como
como diz os professores, se não tem dúvida é porque não entendeu nada, né? Porque geralmente a gente entende é porque tem dúvida. É. Qual que é o último comentário que tá para você e às vezes trava aqui Pra também? mim, é falando sobre Da relação tóxica? da relação tóxica. É, para Peraí. mim também. Não, apareceu mais aqui. Aqui não apareceu ainda. Estou... Nossa, tava tudo atrasado para mim aqui. Andou um monte aqui. Agora que eu tô vendo. Agora que eu vi. Deixa eu. Nossa, meu Deus, eu não tava lendo, era nada, mas por que não tava aparecendo? Qual Cadê? Deixa eu ver. Eita! Perguntou pra mim. Aí ele falando que tá dando 1000 corações. Continua dando esse coração aí que eu tô gostando de ver subir. Vamos ver. Tem várias dúvidas. Bota aí, aproveita aí Bota que. aí. Eu achei que o troço subia sozinho, eu tô vendo que eu que tenho que pegar e subir esse Eu negócio. também achei que subia sozinho, Paola. Agora que eu tô Eu vendo. esperando subir um pouco, falando, e eu, vamos lá, vamos falar. Vamos saber mais sobre menstruação e lua. Mas isso aí não é vivo? Aí já foi o assunto, né? Como liberar de um Tem que amor fazer tóxico? Esse Tem do que amor fazer- tóxico, eu acredito que é trabalhando a questão do. Tá travando. Tá travando, gente? Não. O amor tóxico, eu vou falar o que eu acho, daí você fala na tua visão de psicóloga. Eu penso que a primeira coisa é fortalecer o amor próprio, a autoestima. Porque se você. Quando a gente tá no relacionamento tóxico, a autoestima tá no chão. E o amor próprio também. Porque quando a gente se ama, a gente não vai aceitar muitas coisas. Ou você pode estar ali, mas assim, estar consciente, igual me perguntaram, eu continuo. Tem muitos fatores que fazem a mulher ficar. Dependência financeira. Não tem, vai o que? Vai morar na rua? Então, dependência financeira, emocional, mas vamos supor que não seja nada disso, que ela realmente esteja lá sem forças. Vai fazer uma terapia, trabalha essa questão do amor próprio, autoestima. Posso passar um exercício aqui? Ver se você conhece. O exercício do espelho. Fique de frente pro espelho, olha no teu olho, Ótimo. fala, eu te amo. Eu te amo pra caramba, pra cacete, pra caralho, desculpa o palavrão, enfim, mas o que você achar, porque pra mim essas palavras têm bastante força, sabe? Eu falo palavrão, que eu falo. Então, fala, eu falo isso, eu te amo pra o que você quiser falar ali. Olha dentro do teu olho, as pessoas não se olham. Qual foi a última vez que você se olhou teu olho? Fique de frente pro espelho e fala, você é linda, puta que mulher foda. Tipo, se elogia, fala, você é gostosa mesmo. E fala tudo isso, tipo, que você é. Você ser bonita, ser gostosa, ser maravilhosa, não tem nada a ver com a tua parte estética. Tem a ver com a tua parte lá de dentro. Você pode ser linda, gostosa, maravilhosa, independente do teu peso, do que quer que seja. Então, façam todos os dias isso. Saiu do banho, por exemplo, tá indo, passou na frente do espelho, para, se olha e fala, que mulher maravilhosa, você é linda, eu te amo. E essa questão do se amar, porque a gente se maltrata muito. Olha coisas que a gente fala pra gente que a gente não falaria pra ninguém. Eu sou uma imbecil, eu sou uma isso. Não fala isso. Fica de frente pro espelho e se elogia. Fala que você é maravilhosa. Eu faço isso, vou mostrar como que eu faço. Às vezes eu quero um abraço, não tem ninguém pra me dar. Eu pego e me abraço aqui, passo a mão, falo, nossa, tipo, faz isso, entendeu? Se cuida, porque só fazer carinho nos outros, mesmo que não se ache, entendeu? Porque é a repetição. Vamos supor que você está se achando horrorosa, não interessa. Vai todo dia na frente do espelho e fala, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu mereço ser amada, eu mereço ser respeitada, todo mundo merece. Isso, teu espelho te acha convencida, é isso aí mesmo. Você tem que se achar maravilhosa. Como é que alguém vai te achar se você se acha uma merda? Então, assim, não tem como, gente. Nenhum cara vai respeitar e vai amar, admirar uma mulher que se acha uma merda. Não tem como. Começa por você. Aí vem. Eu já vi isso muito comigo. Quando eu era solteira, eu lembro de uma situação seguinte.
aqueles dias que eu tava com a autoestima horrorosa, saía me sentindo ridícula, eu parecia que eu tava invisível. E eu era a mesma pessoa. Se uma semana depois eu saía me achando a incrível, nossa, aí eu falo, meu Deus, o que é isso? Eu sou a mesma. A questão, nessas informações estão no nosso campo e as pessoas vão te ver como você se vê. Se você se achar fodona, maravilhosa, as pessoas vão te ver assim. Fala agora a tua opinião sobre isso também. Então, isso que você falou é muito importante. Eu sempre fui uma mulher gordinha, mas eu sempre gostei de mim como eu era. Então, assim, as minhas amigas até brincavam, às vezes brincavam comigo. Puta merda, você sai na balada e você sai com os caras mais bonitos. Por quê? Porque eu me acho bonita. Eu vou atrair pra mim aquilo que eu acho de mim. Tem autoestima. E é o que você falou, não é o que tá por fora, é o que tá por dentro. Mas nas relações tóxicas, às vezes, a gente tem sombras, né? E às vezes o que a gente vai atrair pra gente é essa sombra, né? E às vezes a gente não se dá conta. Muitas vezes, no relacionamento que aparentemente não é tóxico, ele se transforma tóxico. Por quê? Quando a pessoa te conheceu, você tinha aqui um núcleo de amigas, você tinha um ciclo, você estudava tal coisa, você fazia tal coisa, e aí você começou a se relacionar com essa pessoa que ela também tinha esse movimento aí. Não só com você, com outras pessoas. E aí, quando esses dois começaram a ficar juntos, eles então ficaram só os dois. Então, esse relacionamento pode se tornar tóxico, porque eu vou deixando de ser eu. Perdeu a individualidade, né? Tirou a sua individualidade. Então, quando esse relacionamento já está tóxico, o que eu sempre falo é trabalhar a si mesmo, vai para terapia, primeiro ponto. Segundo ponto, resgatar rede de apoio. Resgatar, porque tem sempre uma mulher. Tem as mulheres que não têm sororidade e tudo mais, competição, mas tem sempre aquela que não tem mais isso, que não tem essa competição e que vai te acolher, que vai te escutar, porque a gente precisa disso. E as terapeutas estão aí para isso, né? Às vezes falam, mas eu não tenho família, ninguém. A terapeuta tá lá para isso, né? Sim, e aí, por isso eu costumo dizer que os círculos de mulheres, eles têm uma importância tão grande, porque ele cria essa rede de apoio. Quando você se dá conta, você está envolvida dentro de uma egrégore que te protege. E aí você consegue, te protege e vai te tirar de lá de dentro? Não, não vai. O círculo de mulheres não tem esse poder de tirar você de lá de dentro. Mas você sente que atrás de você tem algo que te protege e você consegue fazer os movimentos para sair disso que é tóxico, né? Então, sempre o ponto de partida é você. Sempre. Vamos ver se vocês têm mais alguma dúvida aí. Deixa eu rolar aqui, né? Porque eu fico falando para escreverem. Vamos ver. O primeiro passo. Tem mais alguma dúvida aí, gente? Senão a gente vai encerrar. Acho que agora não tem mais, né? Que já cansaram de ver a gente falar aqui. Também, ó, já faz quase 2 horas que nós estamos falando. Vou dar o microfone para nós duas, ó. E eu ainda no começo estava pensando, meu Deus, não tem coisa para falar, certo? Vai dar 20 minutos, eu vou estar pensando, e agora? E se deixar, vai embora, né? Lembrando, pessoal, que amanhã vai ter outra live aqui às 7h30, tá? Amanhã tem outra, vamos ver, passei, já perdeu... Pra quem tá entrando agora, eu vou vou salvar a live, dá pra deixar no story, né? Ela fica 24 horas, então, pra quem tá entrando agora, perdeu e quer ver tudo, essa live vai estar lá no story depois, vocês podem assistir. E uma outra ali falou do como se recuperar dessa... Gente, relacionamento abusivo deixa você no chão. Eu sei disso.
você tem que renascer. Te deixa zerada de autoestima, amor próprio, você meio que morre aquilo que você era para você renascer. Então, assim, é tudo isso que eu falei, que ela falou, procurar uma terapia, uma rede de apoio. Tem gente que tem essa rede de apoio de amigos familiares, tem gente que não tem. Aí existem os círculos de mulheres, a própria terapia mesmo, que pode ajudar. Então, assim, e resgatar a autoestima que vai estar no chão. Ó, você falou que não consegue nem se olhar no espelho. É um processo. Eu vou falar para vocês que eu já tive fase na minha vida, que inclusive essa questão só de peso, eu era bem mais magra do que eu sou hoje. Eu me olhava no espelho e eu chorava de feia que eu me sentia horrorosa. Então, assim, eu não tinha autoestima nenhuma. Até tinha esquecido, eu ia falar isso na live, questão de autoestima. Você vê, Vanessa, como eu era na minha época de faculdade. Vou dar um caso aqui, exemplificar como a gente pode ter visão distorcida da gente. Tinha um professor que eu achava bonito. Então, às vezes eu olhava. Toda vez que eu estava olhando e ele olhava, eu virava. Porque na hora eu pensava, meu Deus, eu sou ridícula. Eu devia ter vergonha de estar olhando algum homem. E eu achava que quando ele estava me olhando, ele estava pensando, puta, o que essa guria ridícula tá me olhando? E eu passei os 5 anos da faculdade achando isso e achando esse professor bonito. Aí eu me formei. Um dia depois que eu me formei, ou seja, eu não era mais aluna, ele me chamou para sair. Aí eu pensei, meu Deus, eu passei 5 anos achando que o cara olhava para mim pensando o que essa feia tá me olhando, e na verdade ele estava interessado. Mas eu me sentia tão feia, eu pensava, não, um homem bonito não vai se interessar por mim, que eu nem via. Então, assim, essa questão independe da tua aparência física. Às vezes você tá tão destruída que você se olha no espelho, as outras pessoas podem falar, nossa, mas você é bonita e você tá se sentindo horrorosa. É todo esse processo. Terapia, esse exercício do espelho foi uma psicóloga, minha terapeuta que eu ia naquela época, que me ensinou, me ajudou muito a voltar a se enxergar, se amar, porque você vai ter que recuperar, entendeu? O que passou não dá pra voltar atrás, mas você pode recuperar essa autoestima com tudo isso que a gente falou agora, né? Tem uma pergunta aqui, ó. E quanto ao luto amoroso, como fortalecer o presente sem viver o passado? Olha, o que eu penso sobre isso olha para esse relacionamento anterior e veja o que você aprendeu dele. Às vezes, a gente aprendeu o que não fazer no próximo relacionamento. E aí, ser grato por esse relacionamento, pelo que você aprendeu dele. Porque isso que aconteceu, esse relacionamento, ele faz parte da sua vida, faz parte da sua história. Ser grato por isso que aconteceu, seja ele bom ou ruim, olhar para aquilo que foi aprendido, né? Para mim, que já vivi 18 anos num relacionamento, foi crucial. Porque eu Você foi casada? Você chegou a casar? 7 anos. Ah. Eu namorei 11 e fiquei casada 7. E para mim foi muito crucial olhar para esse relacionamento saindo da posição de vítima. Porque quando a gente termina um relacionamento, muitas vezes a gente fica na posição de vítima. Então, sair dessa posição de vítima e olhar o que eu errei. E o que eu aprendi. Porque nunca, quando acontece isso, não tem a vítima. Os dois ali tem alguma coisa para olhar, né? Exatamente. E hoje, meu ex-marido é meu amigo. Né? Entra nas minhas lives, pergunta, a gente se encontra, lembra de aniversário, sei quando as coisas importantes da vida dele estão acontecendo. Eu tinha 15 anos quando eu comecei a me relacionar com ele. Então, pensa, foram 18 anos da minha vida, como que eu vou olhar para esses 18 anos e achar que tudo foi ruim? Eu vi um ex meu aí na live, não sei se tá aí ainda, mas eu vi que um entrou. Então, na verdade, deveria ser isso, né? Essa questão, tem muita gente que fica com raiva aí, mas, na verdade, tudo é aprendizado. E essa coisa de relacionamento, você nunca vai... Por exemplo, se você teve 5 relacionamentos, foram 5 versões suas. Porque a gente tá sempre evoluindo. Se você é a mesma pessoa de 5 anos atrás, tá fazendo alguma coisa errada. Tá esquisito isso daí, porque o normal, o ideal é você estar sempre mudando. Então, aquela pessoa que eu me relacionei 10 anos atrás, ela nem sabe quem eu sou hoje, porque eu não sou mais aquela Paola, eu já sou outra. Então, olhar, isso que você falou, é claro que às vezes
Alguém vai falar, mas eu fui traída. Vai ficar com raiva, óbvio, não é? Vai sentir, só que daí você vai trabalhar É um processo. É um até processo. perdoar. Não é pra não, fui traída, estou zen, tá tranquilo. Não, não tá. Você quer matar na hora, você tem raiva, vai sofrer. Mas daí é todo o processo para você conseguir curar isso, porque se você leva essas dores, você vai ter problema no próximo relacionamento. Faz em igual, até se aprender. Né? Até você aprender com isso tudo, vão vindo iguais, vão vindo um relacionamento iguais, né? Então, eu penso que relacionamento é um grande presente que a gente tem de olhar para a gente mesmo. E quando a gente começa a encarar isso, eu tenho depois eu namorei outras pessoas e eles são meus amigos. Hoje são meus amigos, né? Por quê? Porque eu consegui olhar para isso, olhar o que eu aprendi. É onde são os maiores aprendizados, né? É nas relações, seja relação amorosa, relação dentro de casa. Se a gente, por isso que eu li um livro que uma vez criticava essa questão de pessoas que vão e ficam isolados no topo da montanha. Vai aprender o quê? Se não está tendo, por exemplo, no dia a dia, com essas dificuldades, questões de relacionamento que as outras pessoas te trazem, que são um espelho, que você vai evoluindo. Se eu tô lá tranquilona no meio do mato, vou aprender o quê? Não vou me estressar, não vou me irritar, ninguém vai estar me apresentando um desafio. Então é nessas relações com pessoas, principalmente difíceis, ou questões dolorosas que a gente passa, que é onde a gente cresce, né? Se não tiver nada te desafiando ali, te cutucando, te incomodando, você vai continuar do jeito que tá. Tá bom? Ai, mas acho que é isso, Paola. Acho que a gente passou do que era sagrado feminino, foi para relacionamento. Porque vai falando, o negócio vem, não tem fim, né? Vamos ter que encerrar, senão vai dar meia-noite, nós estamos aqui, hein? Aí a gente marca próximas lives, né? Agora o pessoal já viu um pouco, eles podem mandar, gente, no direct, tanto para mim quanto para Vanessa. Se vocês gostariam de ver algum tema aqui, a gente falando, manda lá. Eu sou uma pessoa que eu adoro que me deem feedback, opinião. Tem gente que não gosta, né? Eu não, eu adoro. Falo o que penso, o que achou da feedback. Pode falar da live, o que achou que podia melhorar, o que gostaria que a gente falasse mais. Eu adoro, eu acho muito legal isso, essa interação. Também acho. Certo aí, pessoal? Certo, então. Muito obrigado, Paola, por esse momento. Eu que agradeço. Grata. Foi muito gostoso esse bate-papo. Me senti aqui entre mulheres, embora tivessem homens aqui também que eu vi. Muito gostoso a presença deles. Né? Gratidão a todo mundo. Obrigada você também por ter aceitado, né? Tá compartilhando aqui um pouco do teu conhecimento. Todo mundo que assistiu aí, a primeira parte, tem gente que entrou agora, vai ficar no story, tá, gente? Para vocês assistirem. Então, é isso. Se eu conseguir gravar, às vezes eu consigo salvar a live. Se eu conseguir salvar, eu coloco no meu YouTube e te aviso. Ah, tá. Daí eu publico aqui. Então, beleza. Beleza? Boa noite para vocês. Beijo, boa noite, boa semana. Se cuidem, fiquem em casa, hein? Estamos de quarentena. É verdade. Tchau. Tchau.